De quem está aqui, se alguém mais quiser ligar a câmera também, se quiser falar pelo chat. Quem de vocês aqui conhece, já ouviu falar de renascimento, ou já fez uma sessão de renascimento? Pode ser aquelas sessões de renascimento que existem mais nos leader trainings, né? Que às vezes as pessoas fazem nesses LTs, DLs, tudo. Conta se vocês têm essa experiência para eu saber um pouco assim, qual direção que eu vou para falar com vocês sobre isso. Se eu vou desde o comecinho, ou se a gente já vai começar um pouco assim, falando sobre algumas experiências. Larissa. Oi. Quando você fala em renascimento, também serve, tipo assim, apometria? Não, não. Ah, não. Ah, tá. Então tá bom. Para quem não sabe o que é renascimento, está em dúvida, tipo, será que eu fiz, será que eu não fiz? Então, eu vou falar um pouquinho. O renascimento é uma técnica terapêutica que a gente utiliza, utilizando somente a respiração. Então, vocês vão ficar em torno de 1h30, às vezes chega a sessão a demorar umas 2 horas em processo respiratório. Então, algumas pessoas que já fizeram esse Leader Training fizeram algumas sessões de respirações e um pouco de respirações meio para hiperventilação, que são aquelas respirações. Tem algumas pessoas que já passaram por esse processo, tá? O processo do renascimento, ela é uma respiração um pouquinho mais calma do que esse processo do que a gente chama de hiperventilação de respiração. Então, como que acontece esse processo? A gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar com o cliente com assuntos específicos que ele queira trabalhar. Geralmente a gente divide isso em 10 sessões. Cada sessão a gente vai trabalhar um pouquinho de um aspecto da vida da pessoa. Então, a primeira sessão seria um pouquinho para conhecer ela e para entender como que é o direcionamento da respiração e o que essa respiração diz dessa pessoa. Porque quando a gente fala em técnica terapêutica de respiração, a gente tem que entender que nós estamos falando de técnicas terapêuticas que nós vamos estudar o teu lado emocional. Eu não tenho como dividir, eu não tenho como fazer essa divisão de uma respiração que não conduz com uma emoção. Então, nessas sessões, a gente vai tentar trabalhar algumas emoções que ficaram bloqueadas, que algumas pessoas chamam isso de episódios traumáticos. Aconteceu alguma coisa na sua vida e, às vezes, você para nesse acontecimento. E por que isso não sai da sua memória? Por que isso acaba virando um processo traumático? Porque quando acontece algo inesperado para você, algo que te marca, a primeira coisa que você faz, seja essa coisa boa ou seja essa coisa ruim, a primeira reação que nós temos é parar de respirar. Ok? Qualquer coisa que aconteça, você tem uma surpresa legal, o que você faz? Você para de respirar. Quando você se sente muito acuado, quando você se sente muito angustiado, quando acontece alguma coisa muito triste na sua vida, a primeira coisa que você faz é para de respirar. E esse é o processo que a gente não deveria fazer. Porque a nossa respiração é que vai conduzir um pouco essa emoção. E essa emoção é quem conduz a nossa respiração. Então, nós teríamos que ter, isso a gente não é ensinado isso, né, durante a nossa infância, durante a nossa vida, nós não somos ensinados a observar as nossas emoções para que nós não paramos de respirar quando a gente acha elas. Então, toda vez que acontece algo na sua vida e isso marcou a vida de vocês, é porque vocês ficaram um tempo sem essa energia vital que circula. E às vezes esses episódios são tão fortes que a gente não consegue fazer a recuperação dessa energia naquele momento daquele episódio. Então isso fica muito marcado em vocês. Tá? Hoje a gente vê pessoas tendo muito mais dificuldade, por incrível que pareça, muito mais dificuldade em desenvolver uma respiração natural no prazer do que na dor.
É como se a gente estivesse se acostumando a ter processos de dor. Então, para a gente virou um processo meio que natural sentir algumas coisas desagradáveis. E a gente sente muito mais a dificuldade dessa respiração nos momentos de prazer. Então, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem para a nossa mente, para o nosso cérebro, de que a gente não precisa dessa energia circulando quando eu sinto um prazer, quando eu sinto uma alegria. Tá? Isso a gente vê pelos atendimentos. Hoje eu percebo muito mais essa dificuldade de lidar com o prazer do que lidar com a dor. Virou uma coisa normal. Então, o renascimento, ele vem como uma técnica terapêutica, onde nós vamos trabalhar essa respiração com um certo movimento, com um certo ciclo acontecendo, para que, durante esse processo de respiração, nós consigamos acessar esses momentos traumáticos, porque às vezes a gente lembra e às vezes a gente não lembra desses processos, e entender esses processos exatamente como foram. Por que exatamente como foram? Porque a nossa mente, a cada acontecimento, ela vai criar algumas coisas. Toda vez que você lembrar um pouco dos teus acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, você cria alguma coisa dentro dessa memória. Tanto é que tem estudos hoje que dizem que de 70% a 80% das nossas memórias, elas não são reais. Nós criamos algo nós criamos ilusões dentro de algo que aconteceu e cada vez que a gente entra em contato com isso, seja bom ou ruim, a gente cria uma realidade diferente. No Renascimento a gente brinca muito com aquela frase, quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta uma coisinha sempre vai aumentar a outra. Porque isso não é uma coisa que a gente faz por querer. É uma coisa que acontece no mecanismo cerebral da gente. Toda vez que eu abro uma gavetinha da memória, eu abro uma gavetinha da criatividade. E aí eu crio alguma coisa dessa memória. Então, nós percebemos alguns clientes, algumas pessoas que passam por terapia de renascimento, que sofrem 40 anos por um fator, por uma história, por um acontecimento. E quando ela deita para respirar e faz o acesso dessa memória, ela percebe que nem é tão grave assim quanto ela imaginou que seria. Então, o renascimento, a respiração do renascimento, ele vai te levar exatamente para você achar onde é a memória verdadeira, o que realmente aconteceu naquele momento. E a partir daquele momento, dessa memória que eu tenho, eu vejo essa realidade, eu olho para isso, eu sei que isso aconteceu e eu aceito esse acontecimento. E através dessa aceitação desse conhecimento, a gente chama que existe uma ressignificação desse trauma. E aí, porque tudo aquilo que eu sei o que acontece, que eu tenho consciência de que acontece, ele não vira uma neurose. O problema é eu ficar tentando enfiar essa sujeira sempre para debaixo do tapete. Então, o renascimento, ele faz aflorar isso para você ter a lembrança dessa memória verdadeira e conseguir fazer essa ressignificação desse acontecimento. Ok? Então, a gente vê muito isso no renascimento, em questões, às vezes, de traumas familiares, de ressentimentos, principalmente de pai e mãe. A gente tem muito trabalho com isso de pai e mãe, porque tem muita coisa que vão sendo colocadas na gente, e a gente, como criança, não consegue ter esse olhar para o todo, então a gente acaba captando algumas coisas, alguns padrões da família, e a gente segue esses padrões e não sabe por que segue esses padrões, e muito desses padrões não tem a ver com a gente. Então, a gente também consegue fazer essas quebras de padrões toda vez que a gente respira. Por quê? Porque o ato de respirar, que é o ato do renascimento, é o ato da limpeza desse corpo. É como se a gente tivesse um copo sujo e a gente vai jogando a água nesse copo sujo, a água é a respiração, e essa água limpa vai limpando essa sujeira que tem no copo. Isso demora um tempo para acontecer, ok? Tanto é que a gente fala que o renascimento, ele não é uma terapia de uma única sessão. Eu tô com um problema, eu vou procurar um renascedor e eu vou fazer. Não, o renascimento não é quick message.
Renascimento é um trabalho de 10 sessões e de um trabalho de acompanhamento para onde irão ir essas 10 sessões. Então, a gente respira desde a questão você com você, quem é você para você, que muitas vezes a gente não consegue ter essa identificação, as nossas relações com o momento da nossa concepção até o momento do nosso nascimento. Existem respirações de renascimento que a gente consegue perceber e a gente consegue sentir desde o momento que a gente foi concebido, e a gente consegue ter a memória corporal, a gente consegue ter algumas memórias até visuais do momento do nosso nascimento. Isso é extremamente incrível da gente ver. A nossa conexão com os nossos pais, a nossa conexão com a nossa mãe, que deu essa oportunidade para a gente estar vivo, independente do que ela fez, independente do que a gente concorda ou não concorda do que ela fez com a gente, né? Então é muito legal, a gente vai respirar a primeira infância, que é onde a gente recebe todas essas informações de pai e mãe, e a gente cria nessa caixinha de quem a gente até os 7 anos que a gente vai criar um pouquinho essa nossa personalidade. E aí a gente vai respirar também um pouquinho sobre a nossa ideia sobre sexualidade, como é que se formou essa ideia, como que a gente trabalha essa ideia de sexualidade, que é essa ideia total da criação, de fazer as coisas, de se manter no mundo. A gente respira um pouquinho a lei eterna, que é a sua lei, que é só sua. E a gente respira o que a gente chama de lei pessoal, que é a ideia que o mundo fez com que você acreditasse que você é assim. Por conta de relacionamentos, por conta de críticas, você acreditou que você era de um jeito e a gente perde o que a gente chama de lei pessoal, que é o que eu acredito, que é o que está no meu coração. E a gente consegue fazer tudo isso apenas deitando e respirando de uma única maneira. Não existe muito segredo para essas coisas acontecerem. Então, o renascimento, ele é uma prática, que eu chamo de, às vezes, até uma prática meio milagrosa, porque ela é tão simples de ser feita, que às vezes você quer aprofundar um pouco mais o estudo teórico do renascimento, mas ele não tem uma explicação. Porque a respiração, ela se dá porque você está vivo, e o renascimento, ele vai acontecer simplesmente porque você está vivo. Então, essa energia circula e esse processo vai acontecendo, tá? Eu falo que quem quer fazer renascimento, quem se propõe a trabalhar a si mesmo com o renascimento, é uma pessoa que precisa estar muito aberta à responsabilidade da sua própria vida. Dentro dessa técnica, o maior aprendizado, a maior consciência que a gente tem é que tudo aquilo que eu vivo é porque eu olhei para a vida desse jeito. Independente do que as pessoas fizeram comigo. Eu olhei um certo acontecimento e eu registrei aquele acontecimento como eu quis. Então, fazer renascimento, passar por sessão de renascimento é eu estar pegando 100% da responsabilidade da minha vida para mim. É claro, a gente tem interferência da mãe, a gente tem interferência do pai, a gente tem interferência de relacionamentos, a gente tem interferências da sociedade em geral, mas como eu encaro tudo isso que as pessoas me deram até agora? Porque ninguém está aqui para te agradar, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus relacionamentos, nem a sociedade. Como eu vejo tudo isso de uma maneira proveitosa, eu saio um pouco do meu lado de vítima e coloco a responsabilidade da minha vida nas minhas mãos. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, mas o meu pai fez tal coisa para mim. Sim, seu pai fez alguma coisa para você. Quantos anos você tinha? Eu tinha 4. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 50. Você está 46 anos parado num acontecimento que não está te levando a lugar nenhum. E você está 46 anos culpando uma pessoa que te deu a oportunidade de estar vivo, que não está aqui para acertar ou para errar com você, que ela está aqui simplesmente para te dar a oportunidade de viver e que tentou fazer o melhor para você. Então, o renascimento, ele vai te dando um pouco dessa sua conexão também com a tua raiz, e tirando essa conexão que a gente tem com a nossa raiz de muito
de muito pesar, de uma coisa muito pesada, né? De achar que as pessoas antes de mim são culpadas por eu ser quem eu sou hoje. Não, o renascimento vai te mostrar exatamente o contrário. As pessoas, elas te deram uma direção e você fez o que você quis fazer através da sua visão da vida. Então, o renascimento faz você consertar um pouco tudo isso, alinhar um pouco tudo isso, e entender o processo de cada um e o padrão que você vive. Você está numa família porque você está num certo tipo de padrão. E aí você entende esse padrão e cabe a você ter a chance de mudar ou não, pela questão de você ter um entendimento do que fazer com isso a partir de agora, a partir dessa experiência de respirar. Deu para entender um pouco? Deu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e fazer, tá bom? Vou falar um pouquinho da história, de como que se deu a história do Renascimento, para vocês entenderem. O Renascimento, ele parte de 1969, 1960, por aí. Quem descobriu a técnica chama-se Leonard Dior. O Leonard Dior faleceu ano passado, com 80 e poucos anos, ainda fazendo muito trabalho com o Renascimento. Então, ele descobriu essa técnica meio que sozinho, tá? Algumas pessoas falam assim, ele não descobriu nada disso, ele deu um jeito na técnica, porque ninguém descobre uma técnica de respiração. Ele entendeu um pouco esse processo da respiração e jogou numa terapia, é isso que ele fez. Então, como que se deu isso? O Leonard Dior, uma vez, em 1969, por aí, ele entrou dentro da banheira, dentro de uma banheira de água, foi tomar banho, e lá ele ficou. Algumas pessoas, vocês podem ler na internet, algumas pessoas falam que ele estava com uma ideia de se suicidar, porque ele estava muito descontente da vida, mas isso nunca foi muito bem aceito e ninguém nunca teve muita prova disso. Enfim, ele entrou na banheira e ele ficou lá, deitadão na água, quentinha, e ficou lá. Quando ele sentiu a vontade quando ele sentiu uma vontade de sair dessa água, o que ele fez? Ele negou essa vontade. Ele não saiu. Sabe quando você tá na piscina e de repente fala, tô com vontade de sair da piscina. Ele falou, não, eu vou ficar. Eu vou negar a vontade do meu ser de sair daqui. E conforme ele foi ficando em contato com essa água, ele foi tendo algumas memórias. E aí ele começou a fazer isso muitas vezes, muitas vezes. Toda vez que ele ia para a banheira, quando ele sentia essa vontade de sair, ele ficava. E toda vez que ele ficava na banheira, ele descobria alguma coisa nova. Vinha esses lances de memória dele. Até que ele começou a ficar tanto tempo na água, que ele começou a ter memórias de quando ele estava ainda dentro da barriga da mãe. Ele começou a ter memórias da gestação. E ele começou a investigar esse ímpeto de fazer algo e de não fazer isso. Isso no Renascimento a gente chama de barreira. Quando você respira, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa. Você vai se lembrar de alguma coisa e a sua vontade é não respirar mais, porque você não quer sentir. E você para de respirar. E o renascedor, ele tá lá para não deixar isso acontecer. Então, toda vez que o Leonard Dior sentia isso, ele sentia que ele acessava memórias e que algo acontecia com ele. Sempre que ele acessava essas memórias, ele se sentia como se ele tivesse um pedacinho dele curado. E ele foi fazendo essas experiências com ele. E aí, em 1974, ele foi para um congresso de psicologia e ele comentou sobre isso. Ele não tinha ainda nenhuma ideia do que estava acontecendo. E ele comentou com algumas pessoas nesse congresso e ele falou assim para as pessoas, por que vocês não vão para casa e fazem a mesma coisa que eu faço? Será que a mesma coisa que acontece comigo vai acontecer com vocês? E aí algumas pessoas saíram desse lugar e foram procurar ele depois de alguns dias, relatando que elas tinham também acessado algumas memórias, quando elas ficavam dentro da banheira e quando elas não acionavam esse ímpeto de sair, quando elas recusavam esse ímpeto de sair.
E aí a única coisa que elas falavam era que elas sentiam que elas tinham uma necessidade de ter alguém com elas para conduzir esse processo, porque elas tinham muito medo do que ia acontecer. Então, Leonardo falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grupo e eu acompanho o processo de vocês para a gente entender o que acontece. E assim ele fez. Assim surgiu o primeiro renascedor, que é aquele que acompanha o processo do renascimento. Só que o Leonardo ele sempre foi meio maluco. E aí chegou uma hora que ele falou assim, pessoal, vamos tentar fazer uma coisa diferente para ver se a gente acha uma ligação entre uma coisa e outra? Vamos virar todo mundo de barriga para baixo. Vamos colocar todo mundo com a cabeça na água. E vamos respirar por um snorkel. E vamos ver o que acontece. E quando ele virou todo mundo de barriga para baixo, e ele ficava segurando e ficava perto dessas pessoas, ele começou a observar que existia um padrão respiratório. Que essas pessoas tinham uma respiração que é o que a gente chama de respiração circular. A respiração das pessoas não tinha início e não tinha fim. A inspiração era junta com a expiração. Porque toda vez que você inspira, você tem um mínimo de pausa entre uma coisa e outra, né? Entre inspirar e expirar. E ele começou a perceber que isso era grudado, a inspiração e a expiração, a inspiração e a expiração. E que toda vez que alguém tinha algum movimento corporal, porque tinha acessado uma memória, essa respiração se modificava. Ou ela parava, ou ela se intensificava. E quando essa respiração parava ou quando essa respiração se intensificava, a pessoa entrava em sofrimento. E não era isso que ele queria. E não é essa a intenção do renascimento. A intenção do renascimento é, quando eu alcanço essas memórias, que é o que a gente chama de barreira no renascimento, eu não cesso a respiração para ficar envolvida na memória que eu acessei. Por quê? Se cada vez que eu acesso essa memória, eu crio alguma coisa, se eu ficar parada na memória real, automaticamente o que vai acontecer? Eu vou criar alguma coisa. Então, no renascimento, quando se atinge isso e se modifica a respiração, como Leonardo observou pelo snorkel, você, como renascedor, não deixa a respiração parar. Então, a gente não deixa a pessoa entrar em processos do que a gente chama de processos de catarse, que é chorar porque aconteceu alguma coisa. Às vezes a pessoa fica com muita raiva e ela quer bater no chão, ela quer socar a sua cara, ela quer gritar. Esses processos, dentro do renascimento tradicional, ele não é bem-vindo. Por quê? Porque a partir do momento que eu grito, a partir do momento que eu fico presa nessa memória, essa memória não se torna mais uma memória real. Ok? Então, quando a gente acessa, quando ele percebia esse acesso e essa modificação de respiração, o que ele fazia? Ele só falava para a pessoa, continua focando a sua atenção na sua respiração cíclica. E assim a pessoa continuava a fazer essa respiração cíclica e todo esse, às vezes, esse mal-estar de uma memória, de um trauma, de uma lembrança, passava de forma muito fluídica e sem sofrimento. E quando a pessoa retornava depois de uma sessão, ela sempre relatava que o sentimento que ela tinha quando ela lembrava desse mesmo fato não era mais o mesmo. Então, Leonardo Dior concluiu que isso fazia uma ressignificação de um processo traumático que alguém fazia. Ok? Por exemplo, às vezes fica meio estranho assim, como assim um processo traumático que não existia? Eu vou contar o caso de uma cliente minha, assim, quando eu comecei a trabalhar com renascimento, eu fui atender uma moça, e essa moça, ela tinha uns 50 e poucos anos, e ela nunca tinha tido uma relação sexual com ninguém, e ela nunca tinha namorado, e isso era uma coisa que prejudicava muito ela se sentia muito mal com isso. E ela me procurou como terapeuta, eu já trabalhava como massoterapeuta para ela, e ela falou assim para mim, será que você conseguiria com o renascimento fazer eu entender realmente o que aconteceu? Eu falei, vamos tentar, porque no renascimento você não vai prometer nada, porque pode ou não pode acontecer alguma coisa. Aí eu falei para ela, vamos tentar fazer alguma coisa? Aí ela falou, posso te contar a minha história? Eu falei, pode.
E a história dela era assim, ela quando tinha uns 7 anos, ela estudava numa escola e ela tinha um professor que era o professor de educação física. E a mãe dela sempre falou assim para ela, não fica muito perto do professor, porque ele naquela época não tinha muito esse costume de ter um homem para ser professor. E ela falou que ela ficava, toda vez que ela via esse professor, ela ficava um pouco receosa. E um dia, no meio de uma brincadeira que ela estava fazendo com o professor, ela sentou no colo desse professor. E ela falou que ela lembra que a partir do momento que ela sentou no colo desse professor, esse professor abusou sexualmente dela. Isso ela tinha em torno de uns 7 anos. E ela ficou com muito medo de falar isso para a mãe. Primeiro porque ela falou, a minha mãe ia me bater, eu não tive essa coragem de falar que sem querer eu sentei no colo do professor, porque eu sabia que se eu sentasse no colo do professor, ele poderia me abusar. Foi isso que minha mãe sempre falava para mim e foi isso que aconteceu. E desde então ela nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém. E aí eu falei, então vamos pegar essa intenção toda, vamos pegar essa emoção que você está sentindo e vamos começar o seu processo de respiração. E ela teve muitos processos, né? A sessão, e a gente chama de integração, ela chorou muito. E eu deixei ela chorar ali, tudo, deixei ela quietinha. E aí ela, no final da sessão, ela olhou para mim e ela falou assim para mim, posso te contar o que aconteceu? Eu falei, se você sentir vontade, conta. Aí ela fez assim, eu lembrei exatamente do que aconteceu comigo. Eu falei, sério? Eu falei, você tá bem? Porque até então ela comentou comigo que tinha tido um abuso sexual. E ela tinha um sorriso daqui até aqui quando acabou a sessão. Eu falei para ela, eu falei, nossa, mas você tá bem de tudo que você viu? E ela falou assim para mim, eu nunca fui abusada sexualmente. Aí eu falei, como não? Ela falou, não, eu nunca fui abusada sexualmente. Ela falou, eu tive exatamente a memória do que aconteceu. Ela falou, eu lembro que eu sentei no colo desse professor e eu senti alguma coisa dura quando eu sentei. E ela falou assim, quando eu sentei, ela falou, eu acho que aquele trauma, a ideia da minha mãe, o medo que eu tive foi tão grande que eu transformei essa sensação de ter sentido algo duro, que pode ter, ela falou, pode ter sido o pênis do meu professor, pode ter sido uma carteira, pode ter sido qualquer coisa que ele estava no bolso. E automaticamente eu me senti tão culpada que eu achei que eu tivesse sido abusada sexualmente. Mas ela falou, eu vi a cena exatamente como foi. Então você percebe como uma mente ela vai criando coisas e é uma coisa que atormentou ela dos 7 anos e até os 50 e poucos anos que ela tinha. Ela nunca conseguiu ter uma vida normal por conta de uma memória falsa. Então o renascimento deu essa chance para ela olhar para isso e a partir disso ressignificar isso e bola para frente. Como existem casos de pessoas que vêm até mim me procurar, isso eu já fiz muitos atendimentos, de pessoas que falam assim, não, eu tenho certeza que eu tive um abuso sexual. E a pessoa respira, ela vê esse abuso sexual. E o que a gente faz com isso? Não, isso não se tem cura. Ah, eu vou curar um abuso sexual. Não, não tem. Tem coisas que não dá para serem curadas. Mas existe uma aceitação do fato. Dá para mudar a questão que ela foi abusada sexualmente? Não, mas dá para olhar para isso, entender que isso aconteceu, entender que isso não tem uma cura total 100% e a partir daí acalmar. E a partir daí é o processo de ressignificação de um fator, de uma coisa que aconteceu em você. Então, quando a gente fala em ressignificar no renascimento, não significa curar. Significa o entendimento daquele instante e como eu vou, a partir de agora, lidar com a minha vida a partir da experiência que eu tive, sem culpar nem eu que fui acometida pelo acontecimento, e nem a pessoa que fez o acontecimento comigo. Ok? Dá para entender um pouco qual que é esse processo de ressignificação? Então, era isso que o Leonardo Dior conseguiu entender dos relatos que as pessoas tinham quando acabavam essas sessões. Todo mundo se sentia em paz, independente do acontecimento que foi.
Existiam coisas muito feias, existiam coisas que não eram tão graves, mas que todo mundo se tornava tinha uma aceitação daquele processo, tá? E aí foram passando os tempos, e aí o Leonard George falou, nossa, é muito complicado, como é que a gente vai levar uma sessão de renascimento para as pessoas? A gente vai ter que levar uma piscina, vai ter que levar uma banheira para enfiar a pessoa dentro, toda vez que a gente tiver que trabalhar com o renascimento. E aí surgiu o que a gente chama, o que é mais comum hoje de nós vermos, que é o renascimento seco. A pessoa deita, o Leonard George já tinha descoberto qual era essa respiração, e ele faz a pessoa deitadinha, sentadinha, deitadinha, coberta, no conforto, realizar essa respiração até ter esses momentos, esses picos que a gente chama de barreira e essa ressignificação dessa barreira. Hoje é o que a gente mais conhece de renascimento, né? O renascimento, a pessoa deita, tá? Qualquer lugar ela pode fazer, não precisa se preocupar com água, não precisa se preocupar, barriga para cima, barriga para baixo. Ela simplesmente deita e assim o renascimento foi acontecendo. As pessoas começaram a conhecer melhor essa técnica, até porque não é difícil de se fazer isso em qualquer lugar, que é o que a gente tem hoje, principalmente nessas turmas de leader training, de DL, é esse renascimento que as pessoas fazem. Se alguém que está aqui passou pelo DL ou pelo LT, em alguma sessão assim de respiração, geralmente vocês passaram por uma mistura, tá? Vocês passaram pelo trabalho de renascimento juntamente com o trabalho que a gente chama de respiração holotrópica, que é usar uma respiração mais rápida para criar mesmo essa hiperventilação. A hiperventilação, ela vai acarretar em algumas sensações corporais, como, não sei se vocês já fizeram algum trabalho que vocês entortam as mãozinhas, que a gente chama esses processos de tetania, né? Os músculos ficam tortos, os músculos se enrijecem. E aí, através desses processos, a gente tem processos de catarse. Então, no LT, no DL, geralmente é um pouco dessa mistura. O renascimento com esses processos mais catárticos, porque são processos que eles querem mais essa questão emocional, liberar essa questão emocional através de muito choro, às vezes até mesmo por esses processos físicos que acontecem, onde a pessoa às vezes vomita muito, a pessoa grita, a pessoa cospe, tá bom? Então, às vezes é essa misturinha aí que vocês têm dentro do processo do LT. Existem alguns renascedores que trabalham com o processo de catarse, tá? Isso não é o meu caso. A Di, que eu não sei se a Di tá por aqui ou não, a Di, ela mistura um pouquinho. Isso não existe nenhum problema, contanto que você saiba o que você está fazendo. Eu, como terapeuta, não me sinto capaz de fazer processo catártico com ninguém, tá? Eu não me sinto preparada, até mesmo porque eu sou muito magrinha, e então, se de repente a pessoa tem um processo catártico e eu preciso segurar ela, eu não tenho essa força física, tá? Porque processo catártico nem sempre vai ser bater na almofada, chorar. Existem processos catárticos onde precisa de mais de uma pessoa para segurar alguém. Então, eu não tenho esse físico e eu também não tenho essa disponibilidade de fazer. Eu como terapeuta, conheço meu limite e não faço. Prefiro, às vezes, ficar na minha zona onde é o conforto para o meu cliente, tá? Sempre eu penso nele, o que eu posso fazer para não prejudicá-lo. Existem muitos terapeutas que fazem processos catárticos e não conseguem voltar a pessoa de processos catárticos. Aí está criando uma neurose a mais, você criou um trauma a mais no seu cliente antes de eliminar alguma coisa. Bom, então a gente sempre tem que pensar nisso. E aí, hoje em dia, se faz renascimento das 3 formas, tá? Se faz renascimento seco, se faz renascimento na água, com 2 utilidades diferentes à água. O renascimento seco, é o que eu disse, não tem muito porquê de fazer, ele é um geralzão, ele serve para qualquer coisa. O renascimento na água quente, ele sempre vai estar um pouco mais linkado a você trazer à tona memórias sobre a sua concepção e gestação. A água quente, ela te dá isso, ela proporciona, ela te induz a esse caminho.
tá bom? Geralmente, quando a gente faz na água quente, a gente também não faz virado para baixo, a gente faz virado para cima, meio em posição fetal no colo de um renascedor. Então, ele fica de pé na piscina, te segurando como se fosse um bebezinho. E aí, isso, junto com a respiração, vai te induzir aos processos de gestação, tá? E existem processos de renascimento na água gelada. Quanto mais a água gelada tiver, melhor resultado você tem. Aí você vira de barriga para baixo para fazer esses processos de renascimento na água gelada e respira pelo snorkel. Essas experiências de renascimento na água gelada é para você ter a experiência da EQM, que é aquela experiência quase morte, da quase morte. Então, você chega nesse processo de ter essa experiência de que você está morrendo, que é extremamente libertadora, tá? Algumas pessoas, eu já vi o processo de algumas pessoas na água, é bem complicado, porque tem muita gente que tem muito medo de água, seja ela quente ou seja ela fria. Então, existe já esse processo de passar por essa barreira de querer ficar na água, e o processo também interno do que vai acontecendo nesse processo da água. Eu fiz os dois, eu fiz a da água quente e fiz da água gelada. Ainda na água gelada eu fiz, estava chovendo, a água estava muito gelada. Eles jogaram, eu fiz numa época do ano que não estava muito fria, né? Eu fui fazer o curso de renascimento, era carnaval, mas a gente fez numa cidade que é meio nublada. E mesmo assim, eles jogaram muito gelo na piscina. Eles jogaram bastante gelo na piscina e tanto é que eles ficaram bem atentos comigo porque eu já tive hipotermia. Então eu falei para eles, fica muito atento comigo porque eu entro muito rápido, eu já tive mais de uma vez hipotermia. Eu falei, eu sinto muito frio, então fica um pouco esperto aqui comigo porque eu não vou desistir de respirar, mas fica me olhando. E eu tive esse processo da EQM, e foi um dos processos mais libertadores, assim, eu nunca senti uma coisa tão deliciosa, tanto é que eu brinco depois disso que deve ser uma delícia morrer. Morrer deve ser muito legal, deve ser uma experiência, assim, muito louca, né? Então, foi me libertando, eu tinha conceitos de que eu tinha algumas coisas presas com família, e nessa experiência da EQM, a minha família foi a última que passou pela minha cabeça. Eu em nenhum momento fiquei pensando que eu não queria me desligar daqui por causa da minha família. A única coisa que vinha na minha cabeça, o que demorou um pouco o meu processo de EQM acontecer, é porque eu fiquei preocupada com quem ficariam os meus cachorros. E aí esse processo eu não conseguia desenvolver a respiração porque eu tinha medo de largar eles. Inconscientemente eu percebia isso. E aí uma hora eu falei, alguém cuida e eu vou me entregar essa experiência. E foi muito, muito legal, assim. É muito libertadora como você percebe que tudo funciona sem você. Tira um peso enorme das suas costas. Te mostra o quanto você não é importante. Enquanto você está vivo, ok, beleza, as pessoas te amam e que bom que você pode fazer um ótimo trabalho, ser uma pessoa legal para o universo, mas que todo mundo consegue se virar muito bem quando você não tiver. E isso para mim foi muito libertador, tá? Pode perguntar, Nath. Fernanda, dentro disso que você está falando, e se a pessoa tiver resistência, por exemplo, para se entregar ao processo, para poder acessar essas emoções, ela consegue com as resistências mesmo assim ou não? Todo mundo tem. Ninguém deita para fazer um renascimento e fala, ai, que delícia, vamos ver o que vai rolar. Não. Todo mundo deita para fazer um renascimento, seja ele em qual for, sempre com medo e sempre resistindo. Porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade das nossas vidas em cima de alguém. Então, esse processo é normal. Muitas pessoas dormem fazendo renascimento. Muitas pessoas não conseguem entrar no ritmo de respiração, que é a respiração circular, e muitas pessoas entram em processos de apneia para fugir. Tem gente que chega a ficar 3 minutos deitada sem respirar. A pessoa chega a ficar até azul, lábio mais azulado. Assim. E ela não quer voltar para o processo respiratório, porque ela sabe que se ela voltar, ela vai acessar alguma coisa, e ao acessar isso, muitas coisas vão mudar.
na vida dela. Ela nunca mais vai conseguir olhar a vida do mesmo jeito a partir do momento que ela ressignifica alguma coisa. Então, esses processos acontecem. Por isso que é importante o renascedor estar presente. Porque quando a gente deita para respirar, nós não temos a consciência do processo da respiração que está acontecendo com a gente. Se você perguntar para um renascido que ficou 3 minutos em apneia, ele vai achar que ele respirou corretamente, que tudo foi tudo ótimo. E não, não é isso que acontece. Então, o nosso papel de renascedor é fazer com que o renascimento aconteça. Então, às vezes eu posso trabalhar isso de forma mais delicada com o cliente, e às vezes eu tenho que ser brava. Tanto é que eu já tive alunos de renascimento que eu já falei para eles, pode parar. Eu não vou mais ficar aqui, eu não vou perder meu tempo com você se você não quer respirar. Pode parar, pode voltar, e a gente, a hora que você tiver com vontade realmente de renascer, você me chama novamente. Porque eu não posso respirar pela pessoa. Eu não posso fazer esse processo por ela. Não é como uma acupuntura que eu ponho uma agulha e essa energia, ela circula. Não, eu preciso desse processo de respiração para essa energia circular. Ok? Então, acontecem muitos. Pessoas, por exemplo, que estão fazendo renascimento e sentem e falam, não quero mais fazer. Pessoas que ficam provocando o próprio vômito para não respirar. Então, tem gente que senta e fala assim, preciso vomitar. E ela fica 1 hora... Você vê que não vai sair nada de lá. Simplesmente ela arranjou alguma coisa para não respirar. Então, às vezes eu falo, eu sento na frente da pessoa, eu tiro, quando eu percebo que é isso, eu tiro a bacia de frente da pessoa, eu sento para ela, na frente dela, eu pego na mão dela e eu falo, agora respira. Aí a pessoa fala, mas e se eu vomitar? Eu falo, vomita em mim, qual que é o problema? Depois eu tomo banho. Pode vomitar em cima de mim, não tem problema nenhum. Mas você vai respirar, independente do seu vômito ou não. Enquanto você não estiver vomitando, você respira. Mas eu não quero. Então, assim, você não quer o quê? Você não quer vomitar em mim ou você não quer respirar? Aí, só, às vezes ela fala, não, eu não quero mais respirar. Então, ok. Pelo menos você assumiu uma responsabilidade que você não quer passar pelo processo e não fugiu dele mais uma vez, né? Ok. Se eu sei que eu não quero participar do processo, uma neurose menos para eu ter na minha vida. Eu não vou respirar e ponto final, acabou. Não vou fazer e é isso que eu quero da minha vida. Agora não é o momento e pronto, ok? Então, a gente tem, sim, esses processos de resistência dentro do renascimento, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta?